Aristides foi um missionário do PIME, do Instituto para as Missões Estrangeiras. Foi para o Brasil em 1946. No Brasil foi bispo de Macapá. Depois, por 12 anos, foi superior-geral do PIME. E quando ele terminou o seu mandato como superior-geral, ele retornou para o Brasil para ajudar na missão do seu amigo Dr. Marcelo Cândia, empresário de Milão, que sempre o acompanhou na missão no Brasil, para ajudar na colônia de leprosos de Marituba. Ele quase que diariamente celebrava a missa nos pavilhões. Ele dedicava um carinho especial aos pacientes, principalmente aqueles mais atingidos pela hanseníase, no caso. Assim, o que me marcou em Aristides, o primeiro contato que eu tive com ele, é que apesar de aparentemente ter um físico frágil, né, mas ele tinha uma pessoa de espírito forte e que marcava as pessoas. Esse primeiro encontro registrava muito por essa fortaleza de espírito e pela presença de Deus também que ele transmitia. Ele fez com que a pessoa doente se sentisse um ser humano, que não se sentiu. Vivo, materialmente ele não está, mas com certeza ele está aqui entre nós. Dom Aristides foi um anjo enviado a Marituba, né? Ricordo la prima volta che sono stata a Marituba invitata da Monsignor Pirovano, che è stato proprio lui a portarmi a vedere, e la prima cosa siamo andati all'abrigo, e l'abrigo veramente non era come quello che vediamo oggi, ma era una struttura veramente come l'anticamera dell'inferno, come si diceva. Scioccante, proprio scioccante. Quello che mi ha colpito di Monsignor Pirovano era il suo rapporto con ogni lebbroso, cioè lui li conosceva proprio personalmente, uno ad uno, anche se erano centinaia. Dom Aristides era uma pessoa fantástica. Dom Aristides era um homem iluminado. Um religioso com uma fé incrível, né? E tinha um coração enorme, né? Era um ser humano que bem poucos eu conheci na minha vida. Ele conheceu aqui em Marituba uma senhora antiga. Seus defeitos eram bem acentuados. Ela chegava a ter até dificuldade de falar. Ela fazia questão, já que ela quase não se movimentava, ela fazia questão que ele fosse até o seu quarto. E ele sempre ia, e sempre abraçava, e sentava na sua cama mesmo, né? E conversava com ela, e a tratava com um carinho especial.
una persona che mi ha aiutato a capire molto Monsignor Pirovano è stato Adalusio, ecco, che era uno dei leader, diciamo, dei lebbrosi in quel tempo, e che era un grande amico di Monsignor Pirovano, ed era lui che mi raccontava come Don Aristide aveva cambiato il volto di Marituba e ne parlava come un grandissimo amico. Era incredibile come alle 10 di mattina era proprio un rituale che Don Aristide lasciava tutto e Adalusio veniva con la sua sedia a rotelle e i due, come due grandi amici, si fermavano, prendevano il caffesigno, Don Aristide accendeva la sigaretta ad Adalusio e se la raccontavano come se niente esistesse e il mondo si fermava in quel momento. Quando nós éramos criança, que ele chegava ou passava na rua, que ele era acostumado a andar de pés, não tinha muito a questão do carro, né? Ele se aproximava, então todas as crianças corriam ao encontro dele, né? Para que ele gostava de brincar, ficava assim, brincando de bater na cabeça da coque, né? E a gente, pode pegar da sua barba? Ele, não, pode sim, pode pegar. Então nós ficávamos sempre acariciando aquela barba lisa, assim, bem macia, que era a barba de Dom Aristides. A primeira vez que eu vi Dom Aristides na sua bicicleta, ele estava se dirigindo a um comércio para comprar o seu famoso cigarrinho. Dom Aristides parou a bicicleta, colocou as mãos nas suas barbas, colocou a mão dele sobre a minha cabeça e me abençoou. E a outra história bacana que eu tenho com ele foi quando fui operá-lo, né? Eu operei ele de catarata e ele, na entrada no centro cirúrgico, ele bateu no meu ombro e disse assim: meu filho, cuide bem dos meus olhos que eu vou mandar você passar lá em cima. Eu, minha irmã pequena assim, ó, no cabelo liso, grande, né? Como uma foto. A minha foto tá lá. Aí eu nasci carro dele. Carro, que tipo de carro, né? Conheci ele. Eu nasci lá, aí botei meu nome. E o Aristidinho é filho do Ranceniano. E a mãe do Aristidinho estava grávida e não tinha que levar, se não tinha hospital, não tinha nada em Marituba, e do Aristide só tinha um carro, que era um Fusquinha, né? E aí a mãe do Aristide estava querendo dar luz e não tinha que levasse ele. Aí Dom Aristide Pan coloca o Aristidinho dentro do carro, e a mãe do Aristidinho dentro do carro e leva. Quando chega na estrada, a mãe do Aristide dá luz dentro do carro do Dom Aristide. Então, quando o Dom Aristides ele chegou em Marituba, bem no período quando essas colônias elas foram abertas, quer dizer, não tinha mais a segregação, porque a doença foi descoberto um tratamento que se curava no ambulatório. E aí chegou muita gente da floresta e gente dos bairros pobres de Belém, que vinham pegar terras aí e fazer suas casas. E poi mi ha portato soprattutto a conoscere queste invasioni che ormai c'erano già, e mi raccontava come allora adesso dobbiamo dividere l'area, in questa zona dobbiamo fare una chiesa, in questa zona dobbiamo fare un'altra, e poi ci vogliono le scuole e poi ci vuole anche la salute. Então por isso que ele começou a desenvolver outros projetos, como escolas, creches, hospital, centro de saúde, projetos sociais, caixa agrícola. Era uma pessoa que ou estava com os pobres, ou estava recebendo com os pobres, ou estava fora visitando os pobres, ou estava viajando para a Itália, para outros lugares, a serviço dos pobres.
Bom, o Dom Aristide, ele ficava triste quando ele via que os projetos que ele estava trabalhando, às vezes não saía como ele queria, mas não é que ele ficasse triste. Ele era aquela pessoa que ele, como a gente fala, ele não deixava para depois. Ele procurava cobrar, ele procurava resolver o problema. Eu lembro de Dom Aristides, ele como uma pessoa que sorria sempre, né? Dom Aristides tinha um sorriso muito largo, né? E mesmo nas dificuldades, e o que me marcou assim, nesse contato de Dom Aristides no dia a dia, a partir dos anos seguintes que a gente foi se encontrando, é que ele tinha uma alegria de viver e de fazer as coisas pelas pessoas mais necessitadas. E essa alegria ele contagiava a gente. Então, a gente via assim nele um grau de santidade muito grande, porque ele era aquela pessoa tão frágil, mas que tinha uma fortaleza de gigante. A gente sabia que não era a força dele, só dele. A hanseníase, na minha opinião, no caso do Dom Aristides, a hanseníase era a locomotiva que puxava todos os problemas sociais que ele via no município. Um dos objetivos que ele tinha, assim, quando nós chegamos lá, ele tinha dois objetivos, assim, que para ele era fundamental. Que ele já tinha os projetos encaminhados, que era o hospital e a escola do trabalho. E daí nós começamos, ele já articulou, porque era um grande articulador, né? Então ele já começou a falar com as pessoas daqui, daí começou a falar com os amigos, ele com o governador, com o secretário, que precisava de um terreno maior e não sei o quê. E daí um dia, passando num terreno ali, ele disse, olha, aqui eu acho que é o lugar bom para fazer. Eu digo, Darcy, aqui é o lugar apropriado. Ele disse, vamos jogar uma medalha aí, que nós vamos, para ver se a gente consegue esse terreno para construir o hospital. Eu acho que o sonho que Dom Aristides teve, quando ainda esteve por aqui, eu me recordo quando ele falava com paixão, com desejo que saísse do hospital, porque ele sentia na pele, sentia o sofrimento de tantas pessoas que precisavam do hospital e não conseguia internar em Belém e nem em outros hospitais, porque não tinha mesmo. Se ele não foi à casa de Zaqueu, e quem era Zaqueu, né? Não é isso? Então, quer dizer, é um homem que conseguia estar bem com o grupo dele, que é muito fácil você estar no grupo de pessoas que pensam igual a você, que agem igual a você, mas conseguia estar num momento poluído com esse momento com os políticos, resolvendo questão de orçamento, de verba para a instituição, né? Eu vejo assim ele com essa possibilidade também, né? Que era um homem, por ser um homem iluminado, né? Que sabia conviver e sabia manter a sua ética, a sua postura, né? Não abria mão da sua postura. Uma vez o governador do estado do Pará deu um título honorífico
E quando ele fez o discurso na Assembleia, ele disse assim, que ele ficou contente com o convite do título honorífico que deram para ele. Porém, ele disse, eu ficaria muito mais contente se eu tivesse recebido um cheque, um assenho, para eu poder ajudar os pobres. Porque nós sabemos muito bem que Dom Aristides não somente trabalhou com os pobres, mas ele soube envolver muitas pessoas neste projeto. Soube convencer, inclusive, pessoas influentes da sociedade, né, a apostar em Marituba, a crer que Marituba tinha um potencial. Tanto que no dia 8 de julho de 1980, nós tivemos realmente realizado um sonho muito grande de conhecer o Papa João Paulo II em sua visita a Marituba. E o Papa passou praticamente uma tarde toda aqui. Uma pessoa assim que te orientava de uma forma que você pudesse encontrar os caminhos para você depois caminhar em direção a alguma questão profissional, investia muito na questão profissional dos colaboradores. E uma outra coisa que assim me impressionava era que ninguém saía do escritório do Dom Aristides sem ser motivado. Por difícil que era a missão, por difícil que era a situação, os caras saíam com uma força, uma energia que ele transmitia na conversa, nos conselhos que ele dava. Por vários caminhos que Deus preparou, nós acabamos indo para Marituba como os pobres servi. Quando io sono passato, casualmente sono andato alla casa di Marituba insieme ai suoi parenti che ho trovato in aeroporto. Dovevo passare la giornata lì e sono stato con loro e lì ho conosciuto, come dicevo prima, Monsignor Pirovano. Da quell'occasione io ricordo che in un dialogo della notte famosa che abbiamo fatto lì, a un certo punto dice, guardando un crocifisso che era appeso sul muro senza croce, da una pacca su una tavola, un tavolone che c'era lì, e dice a me: è qui che voi dovete venire. È una persona di profonda fede, di profondo cristianesimo, una persona che sembrava sempre allegra. Eu vejo o Dom Aristides como um santo, porque, inclusive, desde o dia que ele faleceu, ele já é incluído na minha ladainha dos santos. Eu já chamo Dom Aristides, rogai por nós, e Marcelo Cândia também.
E ele geralmente tinha essa preocupação, e sempre dizia que essa parte material era um complemento que ele nos oferecia, mas que o seu trabalho principal mesmo era que nós não arrefecêssemos na nossa fé. Marituba é uma cidade que viveu basicamente da providência de Deus, todos esses anos, né? E uma coisa que me causou muita impressão aqui era pensar como Dom Aristides conseguia mobilizar tantas pessoas do outro lado do mundo que não conhecia sequer uma cidade que nem constava no mapa, Marituba, né? E acreditar que aquela pessoa poderia ser instrumento da providência para essas atividades aqui.